O texto que encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui nós conseguimos notar qual era a visão do apóstolo Paulo sobre o objetivo do exercício do seu ministério. E o objetivo dele era se esforçar para levar a palavra de Deus às pessoas, de maneira que essas pessoas, depois de experimentarem o novo nascimento em Cristo Jesus, elas também pudessem crescer até a maturidade no nosso Senhor. Que essas pessoas pudessem ser apresentadas perfeitas em Cristo. Que essas pessoas pudessem ser apresentadas maduras em Cristo, tendo um procedimento não como crianças, levadas por qualquer vento de doutrina ou por qualquer onda de circunstâncias, mas que pudessem realmente ser maduros, firmados em Deus, com uma capacidade de discernir as realidades como de fato são. Por isso o apóstolo Paulo, ele se esforça para que estas pessoas, e no caso aqui dos irmãos, o desejo de Paulo era que aqueles irmãos realmente eles fossem maduros, adultos em Cristo Jesus. Por isso, o que é que ele fazia? Primeiro, ele instruía na palavra. Ele diz, o qual nós anunciamos, referindo-se a Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Ele proclamava Jesus, ele anunciava Jesus, ele ensinava a respeito de Jesus. Desta forma, ele com certeza colocava à disposição dos irmãos as instruções, as orientações necessárias, o ensino da palavra, para que por meio dela os irmãos pudessem realmente obter revelação. É exatamente isso que ele fala no capítulo 1, quando ele ora pelos irmãos para que eles pudessem ser cheios do pleno conhecimento de Deus, e por meio deste conhecimento eles pudessem realmente ter uma interação com Deus, um relacionamento com Deus que lhes proporcionasse um processo de maturidade, que lhes proporcionasse realmente uma caminhada em que eles estariam crescendo de glória em glória na imagem de Jesus, em serem adultos espirituais cada vez mais parecidos com Jesus. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo tinha esse investimento de ensino da palavra, mas um ensino não apenas verbal. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele fala o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo não apenas compartilhava conceitos, ele não apenas estava ensinando princípios e valores, mas ele ensinava demonstrando com a sua própria vida. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele na verdade não apenas compartilhou palavras, ele compartilhou a própria vida como instrumento de ensino. E ele diz para os seus discípulos: como eu vos fiz, façais vós também. Porque na verdade, como alguém já disse, nós podemos até ensinar aquilo que nós sabemos, isso em termos conceituais. Nós podemos até ensinar o que nós sabemos, mas nós só reproduzimos o que nós somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos o que nós somos.
Então é por meio da nossa vida que nós influenciamos outras vidas. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele ministrava a palavra e ele fazia isso, como o próprio texto fala, ensinando a cada um. Ele trazia para próximo, ele se relacionava, ele acompanhava, ele supervisionava, ele cuidava como um pai cuida dos filhos, como a ama cuida dos próprios filhos. Depois de chegar da casa da senhora, de onde ela vinha, depois de passar um dia cuidando dos filhos da sua senhora, a serva, quando chegava em casa, ela abraçava os seus filhos e realmente cuidava deles. E Paulo diz: eu sou uma ama que cuida dos próprios filhos. Ele tinha esse relacionamento próximo, por isso que ele instruía a cada um, cuidando, protegendo, instruindo e orando em favor deles. Por isso que no capítulo 1 de Colossenses, versículo 9, ele diz que ele orava para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que pudessem viver de modo digno do Evangelho, de uma forma madura, como pessoas que estão crescendo em maturidade e se assemelhando cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos perceber o apóstolo Paulo, então, ele se esforçando, ensinando, orando e comungando com os irmãos, visando cooperar com eles, para que na força que Deus supre em Cristo Jesus na vida dele, ele pudesse estar investindo nos irmãos, para que eles pudessem realmente amadurecer, tornarem-se adultos na fé, pessoas cada vez mais parecidas com Jesus, que pensam como Jesus, que agem como Jesus, que se relacionam como Jesus, que manifestam a própria vida de Jesus. Daí o apóstolo Paulo também dizer em outro lugar: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Estas são palavras de um homem que amadureceu, que cresceu e que estava se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Isto é maturidade. Isso é se tornar um adulto em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, opere em nós, que continuemos ministrando a palavra na vida uns dos outros, e mediante a palavra o Espírito traga a revelação de quem Deus é, e que nós possamos ser fortalecidos na nossa comunhão com esse Deus poderoso, que nós possamos, enquanto estivermos ministrando a palavra uns aos outros, possamos estar orando uns pelos outros, próximos, vivendo como irmãos em Cristo Jesus, cooperando com a fé uns dos outros, e assim o corpo vai crescendo, se tornando uma igreja madura, uma igreja viva, uma igreja que ama o Senhor Jesus Cristo. Que assim aconteça com todos nós. Maturidade cristã em Cristo Jesus. Amém.